Lucas 4, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavra, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção de Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E lhes disse Jesus: como vocês custam entender e como demoram para querem tudo o que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram: fique conosco, pois o dia já é findado, está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardiam os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Deus, nessa manhã maravilhosa de domingo, queremos entender e compreender um pouco mais da Tua Palavra e crescer um pouco mais como cristãos. No nome de Jesus. Amém. 2 discípulos caminhavam para Emaús. Eles vão de costas para Jerusalém. Eles vão de costas para a esperança, carregando um luto que nem eles sabiam nomear. E nesse caminho, no meio da dor, aproxima deles um estranho, uma pessoa que eles não conseguiram entender. E esse estranho começa a caminhar com ele, começa a estar com eles. Ele pergunta antes de explicar, ele escuta antes de revelar. E só depois da estrada, depois das Escrituras abertas diante deles, depois de horas de presença dele, é que os 3 sentam à mesa. E ali no partir do pão, que os olhos deles são finalmente abertos, como a gente vai ver lá no verso 31. E eu gostaria que vocês nessa manhã guardassem essa ordem, porque ela vai ser a chave de tudo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje nessa manhã. Primeiro se caminha ao lado de quem sofre, aí depois vem a mesa. Primeiro escuta, depois vem o alimento. Essa
mesa não é mesa de poucos, é a mesa que Jesus estava preparando o tempo todo que Ele estava entre nós. Desde que Ele sentou com os publicanos, desde que deixou uma mulher samaritana ensinar no poço, desde que permitiu que as mulheres o seguissem e sustentassem o seu ministério, como a gente vai ver lá em Lucas 8, de 1 a 3, desde que um etíope, estrangeiro, eunuco, duplamente marginal para a religião do seu templo, para o templo de Jerusalém, foi batizado sem que ninguém exigisse dele explicação. Desde que um africano chamado Simão de Cirene carregou nos ombros a cruz do próprio Senhor Jesus. Essa mesa nunca foi pequena. E quando eu falo mesa, eu não estou falando especificamente da ceia do Senhor, da Eucaristia, da Santa Ceia, como a gente quer dizer. Mas eu falo da mesa da convivência, da mesa do estar junto, porque eu acredito plenamente que o Evangelho é mesa. O Evangelho é aquele lugar, sabe, quando a gente está na cozinha da casa da gente, tomando aquele café no fim da tarde. Muitas famílias ainda mantêm essa tradição, ou no almoço de domingo, que a gente fica depois à mesa conversando. Essa é a mesa. Essa é a mesa, é a convivência, esse é o Evangelho. Essa mesa, ela nunca foi pequena. Fomos nós que, ao longo da história, fomos apequenando essa mesa, fomos encolhendo essa mesa, e colocamos uma plaquinha, igual quando a gente chega no restaurante, aqui está reservado. É hora de dizer com a coragem que o Evangelho exige de nós: nessa mesa há lugar para todos. Na nossa convivência, nos nossos bancos, há lugar para todos. O Evangelho exige de nós uma coragem persistente, uma coragem sobre-humana, para afirmar que na nossa mesa há lugar para todos. Há lugar para a comunidade LGBT, há lugar para as pessoas pretas, para o povo preto, há lugar para a mulher, e não é uma concessão generosa de quem está sentado, não é uma exceção generosa de quem estava comandando o jogo, mas é parte do desenho original de Deus para o homem. Deus, pela boca de Pedro, declarou em Atos 10:34, Deus não faz acepção de pessoas. No primeiro tópico, eu gostaria de colocar que a mesa acolhe a todos, sem exceção, sem condições. Em Atos 10, Pedro recebe uma visão que o obriga a rever tudo o que aprendera sobre quem podia ou não se aproximar de Deus. Ele vai até a casa de Cornélio, um gentio, categoria que para a religiosidade do tempo estava do lado de fora da casa, e declara: bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a um estrangeiro, mas Deus me mostrou que nenhum homem deve excluir outro, ou chamar de imundo. O Espírito Santo desce sobre aquela casa, antes mesmo de qualquer rito ser cumprido. A graça começa a chegar, ela chega primeiro. A inclusão é um projeto eterno de Deus, e não uma concessão da religião posta. Nem lá no templo de Jerusalém, sustentado pelo poder romano, nem hoje, nos nossos dias. Paulo leva essa revolução às últimas consequências em Gálatas. Ele coloca: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. Paulo não está aqui querendo ressaltar as diferenças, mas ele está apagando as diferenças. Ele está dizendo que nenhuma diferença pode ser usada como muro na casa de Deus. Nenhuma etnia, nenhuma classe social, nem gênero. E é preciso dizer com todas as letras: a mulher tem lugar na mesa de Cristo.
A mulher não tem lugar na comunidade de fé só cuidando das crianças na escolinha, ou limpando os nossos templos, ou vendo de lá para cá os nossos púlpitos. Não, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. O lugar da mulher é onde ela quiser viver e exercer a sua vida, seu trabalho, seu ministério. O povo preto tem lugar na mesa de Cristo. Não como quem entra pelas portas dos fundos ou no elevador específico, que ainda carrega a cruz pesada de anos e anos que foram escravizados. A mesa que exclui por identidade não é mesa de Cristo. É apenas um banquete privado. É apenas um lugar onde as pessoas disseram: aqui a gente faz do jeito que a gente quer. É um banquete privado de quem tomou emprestado, ou melhor dizendo, daqueles que sequestraram o Evangelho para fazer fortunas e fortunas, para escravizar povos e mais povos. Não podemos estar no ano de 2026 e saber que temos ainda guerras e pessoas morrendo em guerras inúteis. Saber que tem pessoas ainda passando fome, nos desertos de fome. E essa semana eu estava estudando sobre o deserto de fome, que é um projeto terrível, aonde colocam pessoas e comunidades longe de acesso a comida saudável e só disponibilizam para eles fast food. E isso acontece no primeiro mundo, que eles dizem ser primeiro mundo. Em segundo lugar, é a mesa que escuta a dor de quem foi silenciado nas nossas comunidades. Voltemos a Emaús. Jesus não chega corrigindo, ele chega e pergunta: que palavras são essas que caminhando vocês estão trocando entre vocês, e por que vocês estão tristes? E ele escuta a resposta. Eles escutam a resposta desses discípulos, que eles esperavam que Jesus fosse ressuscitar ali, logo no dia depois, que ele fosse vencer o Estado romano e o poder da religião. Há um tipo de violência espiritual, um tipo de violência que acontece nas nossas comunidades, que historicamente foi cometido por diversos líderes, principalmente contra as mulheres, que é o silenciamento. A violência de não escutar é algo terrível, da gente chegar e já ter resposta pronta, já ter versículos, já ter teologia formada, estabelecida, para não escutar o diverso, para tirar as mulheres, para tirar o povo preto. Inclusive foram usados versículos e foram falados em púlpitos, justificando o racismo e anos de escravização. A mulher que durante século foi silenciada dentro da igreja, ela é acolhida por Jesus. E ela é ampla maioria entre nós. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 homens. 9. As mulheres ainda sustentam amplamente as comunidades de fé, tanto na igreja romana quanto na igreja presbiteriana. Mesmo assim, elas foram silenciadas, foram excluídas dos nossos púlpitos, com justificativas bíblicas. A população LGBT foi expulsa, primeiro das casas dos seus pais, das suas famílias, e depois, aonde elas poderiam ser acolhidas, elas também foram expulsas, foram tiradas das nossas mesas e dos nossos convívios, em nome de Deus, de um Deus que nunca deixou de amar a todos. E eu quero dizer nessa manhã: todos têm direito a Deus. Deus não é propriedade exclusiva e privada. Ao contrário de que fizeram, e você pode privatizar a Copasa, pode privatizar qualquer coisa, Deus é impossível da gente privatizar e dizer que Ele é só de alguns. E é exatamente quando os discípulos de Emaús são ouvidos, e só depois que as escrituras são abertas para eles, que os corações deles passam a arder. E eu quero fazer um parênteses aqui, com todo o respeito que eu devo aos nossos irmãos presbiterianos do Brasil, porque ainda que na caminhada eles preferiram nos expulsar do convívio com eles na igreja presbiteriana do Brasil, e a tradição reformada
que nasceu historicamente do trabalho de Calvino em Genebra e de Zwinglio em Zurique, e chegou até a Escócia pela mão de John Knox, formando ali as igrejas presbiterianas que conhecemos, e que sempre marcou essa tradição no seu melhor apego às Escrituras. As estruturas não ficaram fixas nessas comunidades. Eles mantêm a Ecclesia Reformata sempre reformata, ou a igreja reformada sempre se reformando. E é justamente por isso que hoje eu gostaria de colocar isso, que isso é muito importante. As igrejas herdeiras dessa mesma tradição de Calvino, Zwinglio, Knox, há algum tempo têm alargado as suas mesas para o convívio de todas as pessoas. Entendem que a igreja reformada, sempre se reformando, deve estar sempre em diálogo com o tempo moderno, com a contemporaneidade. E no Brasil essa tensão gerou lá em 78 o nascimento da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Ela primeiro vira FENIP e depois ela vira Igreja Presbiteriana Unida. E eu não falo isso para apontar o dedo para os irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que segue com sinceridade de coração e de fé, um caminho diferente da fé reformada. E eu falo isso com tristeza, mas falo isso também com esperança de que um dia todos nós possamos nos reconhecer na mesma mesa. E falo tudo, sobretudo, para dizer: existe sim uma igreja reformada, a Igreja Presbiteriana Unida, sim, é uma igreja reformada, em comunhão com a PCUSA, em comunhão com a igreja de Genebra, de Zurique, com a igreja da Escócia. E eu fecho aqui o meu parêntese, porque essa semana eu escutei muito que nós não somos uma igreja de tradição reformada. Somos sim uma igreja realmente de tradição reformada, porque nós estamos em comunhão com essas comunidades, nos nossos pensamentos e na nossa caminhada teológica, entendendo que a mesa precisa ser aberta e alargada, e precisa colocar mais mesa, e precisa colocar mais água no feijão, e precisa trazer todos para sentar conosco. E essa é a mesa que alimenta a alma e alimenta o corpo sem distinção. Quando Jesus multiplica o pão para uma multidão faminta, antes de explicar a teologia, ele prepara peixe na praia para os discípulos exaustos. Ele se declara: eu sou o pão da vida. E o profeta já anunciava isso antes. Vinde, comprai, comei sem dinheiro e sem preço. E essa mensagem que alimenta o corpo é isso. E é isso que importa, porque não podemos ter ainda pessoas que carregam na sua pele a estatística da fome e da pobreza. Cicatrizes de um sistema excludente, que a própria igreja ratificou em vários momentos, ou em todos os momentos da história, e abençoou em vez de combater. Essa mesa alimenta a alma, e isso importa, porque quantas pessoas chegam em nossas comunidades famintas, não de pão, mas de serem chamadas filhas e filhos de Deus, sem nenhum grau de reserva. Essa mesa alimenta o corpo e a alma junto. E isso importa, porque quantas mulheres que já serviram as nossas mesas a vida inteira, sem nunca ser convidada para sentada. E isso importa, porque se não pode sentar na mesa conosco, não é evangelho. Os Salmos 23:5 diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Só que a gente entende isso como uma vingança contra as pessoas, mas não, é prepara uma mesa perante os meus inimigos, porque quando a gente abraça de verdade o Evangelho, quando de fato o Evangelho está conosco, a gente vai ter muito inimigo. Quem nunca fez alguma coisa de bem para uma pessoa e alguém chegou e buzinou no seu ouvido assim: ah, mas ele vai beber com esse dinheiro. Ah, mas ele vai gastar esse dinheiro com outra coisa. Ah, mas ele vai usar o dinheiro para o tigrinho. E você ali tentando ser bom. Ou quem nunca sofreu mais
quem nunca sofreu exclusão por ser quem é. E é isso que os Salmos quer dizer. Preparam a mesa perante mim na presença dos meus inimigos, uma mesa de segurança alimentar, de fartura, no meio da própria ameaça. E isso é revolucionário. Não é uma mesa que espera o mundo ficar bem, não é uma mesa que espera o mundo ficar seguro, é uma mesa que acolhe, é uma mesa que se planta no meio da hostilidade, no meio do caos. Aqui você come, aqui você é gente, e aqui você vive no nosso meio, na nossa comunidade. Em Emaús, os discípulos constrangeram Jesus: fica conosco, porque é tarde. E foi dentro da casa, a mesa comum, que reconheceram quem estava com ele o tempo inteiro. O Evangelho é mesa. Meus queridos e queridas irmãs, a gente lá fora da nossa mesa, esperando exatamente isso, que alguém caminhe do lado dele, que escute a dor dele. E muitas das vezes as pessoas só querem que a gente escute a dor dele. E a minha mãe, que tem essa mania, ontem eu fui levar ela no hospital para fazer um risco cirúrgico. Eu falei para a Cibele que aonde ela senta, ela conversa com alguém. E aí alguém começa a falar da vida dele para ela, mesmo porque ela também é curiosa. Mas o tempo inteiro nós somos convidados a escutar a dor dos... E isso sim é Evangelho. Existe muita gente lá fora com dor e com pressa, e a gente precisa dizer: fica, senta, come, viva, beba água, toma um banho quente, toma um café com a gente. No fim das contas, Deus quer que a gente seja mineiro, né? Vem cá, vamos tomar um cafezinho, senta aqui comigo, tem um queijinho aqui também. Não sai não, fica aqui, não faz essa desfeita comigo não. Essa semana eu escutei essa palavra, eu fui na casa de uma pessoa e ia sair, falou: não faz essa desfeita comigo não, come aqui pelo menos um pedacinho de queijo. E no fundo, o Evangelho é essa mineiridade que a gente precisa, e Jesus nos convida a isso, a essa mineiridade. Fica, senta, come. Todos estão esperando, não uma permissão relutante, mas o reconhecimento de que sempre tiveram lugar reservado, antes mesmo da fundação do mundo, na nossa mesa. Que a nossa igreja seja essa mesa revolucionária, onde ninguém precisa provar nada para ninguém para sentar na nossa mesa, onde a escuta vem antes do sermão, e onde cada corpo e cada alma que chega encontra em Cristo pão que verdadeiramente sacia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E Jesus o tempo inteiro gosta de comer, né? Ele fala isso: entrarei e cearei, entrarei, tomarei o cafezinho. E é isso que Jesus nos convida todos os dias. Que possamos ser essa igreja revolucionária, que possamos abrir a nossa mesa e deixar os nossos bancos preparados para todas as pessoas que têm fome e sede de Deus. Amém.